Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, que a graça do Senhor alcance a sua vida neste dia e com ela traga a paz para o seu coração, porque a graça do Senhor é que traz a paz que excede todo entendimento para o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sangue, que nada pode ser purificado nessa terra se não houver sangue purificador. E nós sabemos que esse sangue dos animais representavam o que hoje está sobre nós, que é o sangue de Jesus, o perfeito sacrifício do Senhor. O Senhor então ordena a Moisés, capítulo 17 de Levítico, o Senhor então ordena a Moisés que falasse a Arão e a seus filhos e a todo o povo de Israel que todo animal que fosse sacrificado fora do acampamento deveria ser trazido até a porta do tabernáculo, para que ele fosse oferecido ao Senhor por oferta de paz. Tem vários tipos de oferta. Essa era uma oferta de paz. Versículos 3 e 4 do capítulo 17 de Levítico. O sacerdote então iria aspergir aquele sangue sobre o altar do Senhor, que eu sempre falo, quem é o altar do Senhor hoje? Somos nós. E o sangue de Jesus está sendo aspergido sobre nós. E ele, então, na porta do tabernáculo da congregação, ele queimaria a gordura por cheiro suave ao Senhor. Então cheiro suave, aquelas orações que sobem até o trono de Deus hoje, que naquele tempo eram a gordura e o sangue que era aspergido, que é o sangue de Jesus aspergido sobre a nossa vida. Sempre leia essa Bíblia olhando para o lado espiritual. Então tudo que acontece aqui no sentido material, no sentido físico, que é Israel, porque nós temos um Israel físico e um Israel espiritual. Esse Israel físico vai apontar para o Israel espiritual que viria com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus para as nossas vidas. Também fala sobre o culto de sacrifícios a demônios, muito cuidado, hein? Que seria qualquer outro Deus que não fosse o Senhor. Se você fizer um culto, uma adoração, ou louvar, ou adorar, ou se inclinar para qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel, que não seja o Senhor Jesus, você está fazendo culto a demônios, porque Deus desconhece outro Deus que não seja o nome dele, que está dado por inteira responsabilidade, está depositado no nome de Jesus Cristo hoje. Amém? A lei valia tanto para a casa de Israel quanto para estrangeiros que viviam no meio deles naquela época. Versículo 8. Então a bênção do Senhor, nós sabemos que ela é abrangente. Ela abrange tanto o Israel físico quanto o Israel espiritual. Então, naquele tempo, os estrangeiros representavam aquele povo que não era exatamente o povo de Israel, que descendia da tribo de Abraão, de Isaac e Jacó, mas sim que dependia exclusivamente do Senhor. Naquela época, só de Abraão, né? Aqui ocorre a proibição de se comer sangue, o que causou algumas interpretações equivocadas, né? Fazendo com que algumas religiões não permitam nem mesmo que se faça transfusão de sangue nas pessoas. Eles deixam as pessoas morrerem se elas precisarem de uma transfusão de sangue por causa dessa passagem, que a vida está no sangue. Versículo 10. Mas nós vamos entender que isso é um sentido espiritual, não é um sentido literal. E hoje em dia, com a ciência, com a evolução da ciência, nós sabemos que o sangue ele pode ser trocado, substituído no nosso corpo para a cura do nosso corpo. E Deus permite o avanço da ciência para nos curar. Então, essa parte não tem muita lógica, você impedir uma pessoa de ser curada por causa de uma transfusão de sangue. Eu não como sangue, mesmo porque eu acho nojento, né? Mas o sentido espiritual do sangue já é citado desde o princípio da criação, tendo o próprio Deus feito um sacrifício de sangue. Quando ele cobriu Adão e Eva com peles, como que ele cobriu Adão e Eva com peles? Fazendo o sacrifício de animais, fazendo o sacrifício de sangue. Aleluia! O versículo 11 é muito claro sobre o sangue. E ele diz assim,
porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer a expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz a expiação pelas almas. De que sangue ele está falando? De sangue inocente, de sangue de animais, que era aspergido para a purificação do pecado do povo. Mas hoje nós sabemos que o sangue que nos cobre e que nos purifica é exclusivamente o sangue de Jesus. Quando o anjo do Senhor passou sobre a casa dos israelitas, lembra lá no Pachá, na Páscoa judaica, ele viu o sangue nos umbrais das portas e ele viu o quê? Ele viu vida naqueles umbrais. Por isso o anjo da morte não entrou naquelas casas e não matou os primogênitos daquele povo. Aleluia! Quando Deus olhava para os sacrifícios feitos no seu altar, sacrifícios de animais inocentes, e o seu sangue era aspergido sobre o altar de incenso, aquele povo que era culpado de seus pecados e que, portanto, mereceriam a morte, não morriam. Por quê? Por causa daquele sangue, porque aquele sangue representava a vida. Aleluia! Quando Deus nos olha e sobre nós ele vê o quê? O sangue de Jesus, ele vê vida e não morte. Glorifique a Deus por isso. Por isso essa vida que nós temos em Cristo Jesus, que não se limita só a essa terra, uma vez que a nossa alma é imortal, mas é uma vida para a eternidade. Glorifique ao Senhor. Creio que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós de alguma forma passaremos por esse sangue, seremos transformados por esse sangue. Esse sangue vai ser aplicado em nós. É um sangue de vida eterna. E lá nós teremos então vida de Deus. Aleluia! Mas aquele que chegar lá sem esse sangue, se você chegar na presença do Senhor, você não tem sobre a sua vida o sangue de Jesus, você não terá como voltar à vida, porque lá não há sangue para ele. Só o único sangue que serve lá no altar do Senhor, na presença do Senhor, na vida eterna, que é sangue para a vida eterna, é o sangue de Jesus. Então esse sangue é muito significativo, é muito valioso. Esse sangue que Deus começou a mostrar desde o princípio, lá desde Gênesis, desde os primeiros capítulos da Bíblia, é porque ele tem uma significação especial, ele tem um significado muito importante que culmina com a morte e o sangue de Jesus, oferecido na cruz do Calvário como sacrifício vivo e poderoso e eficaz para cada um de nós. Amém? Que nós aprendamos então a valorizar o sangue de Jesus, valorizar esse sangue que foi derramado naquela cruz, porque dele e nele, em Jesus Cristo, está escondida a nossa vida aqui e na eternidade. Aleluia. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para nós almas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Foste morto, teu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, de todas as partes do mundo. Se foi comprado, então, ora, o que foi comprado senão a nossa própria vida? O que foi comprado com o sangue de Jesus? A nossa vida. Não essa vida só, a vida eterna. Por isso, quando você lê de novo esse capítulo de Levítico 17:11, lembre-se do sangue e entenda o valor que esse sangue tem. Sangue de animal inocente. Hoje, sangue de Jesus, o inocente que foi morto no seu lugar. Amém? Continue se lavando, continue se limpando no sangue do Cordeiro, para que o sacrifício de Jesus por você não tenha sido em vão. Gastei um pouco mais de tempo nesse capítulo, né? Porque ele me entregou bastante. Eu queria compartilhar com vocês essa revelação poderosa do Senhor com relação ao valor do sangue de Jesus, espargido no altar naquele tempo e hoje derramado, espargido espiritualmente sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o sangue de Jesus cubra a sua vida e que você receba a revelação dessa palavra. Como eu sempre falo, não esqueça de ler o capítulo, de você entender, depois você me ouve. Eu sempre falo isso. E não esquece, por favor, de deixar o seu like,
fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas, porque o canal tem crescido com a graça do Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Um abraço e até amanhã com o capítulo 18, que vai falar sobre alguns tipos de casamento que são ilícitos na presença do Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui falando sobre Levítico capítulo 18. Quase que Levítico está acabando também. Eu acho que Levítico tem 27 ou 28, deixa eu ver. 27 capítulos. Então, olha, estamos quase, já faltando só 10 capítulos para terminar Levítico, está sendo muito rápido. Glorifique a Deus por isso. E se você está aqui se mantendo firme, aprendendo essa palavra, muitos começam e poucos continuam, viu? Muitas pessoas desistem pelo caminho, elas acabam não arrumando tempo, não arrumam 10 minutos para o Senhor por dia para aprender a palavra dele. Não seja uma dessas pessoas. Comece e termine. Tenha o seu entendimento, tenha a sua revelação, tenha seu momento especial com Deus todos os dias. Faça seu devocional diário. Não importa se é comigo que você está aprendendo, se é com outra pessoa ou se é estudando a Bíblia, não sei, mas não deixe de passar um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias da sua vida. Um abraço em Cristo Jesus, que Ele abençoe, que Ele proteja, que Ele te dê a vitória, aquilo que você está pedindo em resposta de oração para a sua vida. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.